Olá e bem-vindos a mais um Notícias da Semana com as últimas informações da Áustria e da Alemanha. Esse é o Notícias da Semana de número 50, então eu quero aproveitar para agradecer todo mundo que acompanha, que me ajuda a fazer e a compartilhar esses vídeos e que tem uma super paciência de me dar dicas e um feedback conforme a gente vai ajustando aqui o formato e a edição, que não são os meus fortes. Hoje o vídeo está dominado por notícias sobre a pandemia, foi uma semana especialmente agitada em relação a isso para todo o continente por aqui. Então, vamos lá, não se esquece que se você gosta aqui do conteúdo, você pode apoiar o trabalho curtindo e compartilhando nas redes sociais. Assim, mais pessoas conseguem ter acesso à informação e jornalismo de qualidade. A Alemanha reportou recordes de novas infecções por coronavírus ao longo de toda a semana. Além disso, a situação nos hospitais está preocupante, com médicos e profissionais de saúde soando o alarme por todo o país, mas especialmente no sul e leste, onde as taxas de vacinação são mais baixas. Com isso, o Parlamento aprovou a nova Lei de Combate à Pandemia, que foi ratificada também no Senado. As novas regras vão substituir a legislação anterior, que expira agora no final do mês. Elas dão ao governo federal a permissão para exigir, por exemplo, comprovação 3G para entrada em locais de trabalho e transporte público. Lembrando que 3G significa que a pessoa precisa provar que foi vacinada contra a Covid-19, se recuperou ou então se recuperou recentemente da doença ou testou negativo para a Covid-19. Além disso, o home office volta a ser obrigatório para profissionais que conseguirem trabalhar de casa. As novas regras também incluem consequências mais graves, até 5 anos de prisão para quem forjar documentos e certificados como testes e provas de vacinação. E também deixam a encargo dos estados tomar medidas mais drásticas. Na sexta-feira, a chanceler Angela Merkel anunciou que o país vai adotar essas novas medidas a partir dessa semana. Somado a isso, haverá um novo padrão para decidir por restrições maiores. Vamos explicar? O país vai adotar a taxa de hospitalização. O número indica quantas pessoas estão hospitalizadas com Covid por 100 mil habitantes. Em regiões onde esse número for acima de 3, a regra 2G entra em vigor. Ou seja, apenas vacinados ou recuperados poderão participar de muito da vida pública. Se a taxa superar 6, entra aí o 2G+. Fiz um post no Instagram explicando direitinho como funcionam e o que são todas essas letras, porque sei que é bem complicado. E aí, seguindo a autorização federal para implementar regras mais rigorosas regionalmente, diversos estados e cidades-estados na Alemanha já se anteciparam. Na Baviera, por exemplo, haverá restrições de contato para todos os não vacinados, regra 2G em todo o estado, limite de lotação e uso de máscaras FFP2 obrigatório. Além disso, os mercadinhos de Natal foram cancelados. Em hotspots com incidência acima de 1.000, o estado prevê ainda um lockdown e fechamento de estabelecimentos não essenciais. Berlim também já tinha determinado a regra 2G para a maior parte dos estabelecimentos e eventos públicos e culturais, incluindo aí serviços e gastronomia. O mesmo na Saxônia, que ainda determinou um toque de recolher para não vacinados em hotspots com taxa de incidência alta. Os números na Alemanha continuam subindo, por isso essas medidas todas. Nesse domingo, o país registrou 42.727 novos casos nas últimas 24 horas. A taxa de hospitalização no país está em 5,34. Desde o início da pandemia, mais de 99 mil pessoas morreram e atualmente 67,9% da população está totalmente vacinada. O governo federal não descarta a possibilidade cada vez mais iminente de um lockdown generalizado, ou seja, no país todo e também para quem já se vacinou, algo que está acontecendo agora na Áustria. Uma semana depois de estar nas manchetes no mundo todo por anunciar um lockdown apenas para quem não fosse vacinado ou recuperado, a Áustria novamente toma as medidas drásticas para tentar conter a quarta onda da pandemia. O país vê diariamente altos números de novas infecções e ultrapassou a marca de 12 mil mortes desde o início da pandemia. Apesar de o número de doses de vacina aplicadas ter subido consideravelmente nos últimos dias, a Áustria ainda é um dos países com as menores taxas de vacinação no oeste europeu. Atualmente, 65,96% da população está totalmente vacinada. Com isso, o governo anunciou na sexta-feira um novo lockdown valendo para todas as pessoas, vacinadas ou não, e em todo o país. O chanceler Alexander Schallenberg determinou que a partir de segunda-feira, dia 22, todos os estabelecimentos não essenciais fecham por 10 dias, prorrogáveis por mais 10. As pessoas só vão poder sair de casa por motivos essenciais, que incluem ir ao supermercado, passeios ao ar livre, trabalho e visitas a um outro parente ou parceiro.
Escolas e jardins de infância vão ter uma situação um pouquinho mais complicada, elas continuam abertas e com aulas, mas máscaras precisam ser usadas o tempo todo e o governo fez aí um apelo para os pais que puderem manter os filhos em casa para que eles mantenham sim os filhos em casa. Essas crianças não precisam de nenhum documento ou autorização especial para faltar nas aulas e vão receber material para conseguir estudar. Agora, os sites do Ministério da Saúde e das Relações Exteriores ainda não estão atualizados, mas o portal de turismo da Áustria afirma que, por conta do lockdown, viagens a turismo para o país estão proibidas. Essa é uma questão muito delicada e em vários outros momentos, outros lockdowns que nós tivemos por aqui, pessoas que vinham visitar parentes e familiares, mesmo sendo consideradas oficialmente turistas, conseguiram entrar no país. Então, eu fiz um pedido de esclarecimento para o Ministério e assim que houver uma posição oficial deles, para mim ou em geral no site, vou avisar no Instagram. O governo também anunciou uma medida drástica e determinou vacinação obrigatória a partir de fevereiro de 2022. O chanceler reiterou que esperava que as pessoas se vacinassem espontaneamente, dada a importância das vacinas no combate à pandemia. Mas ele disse no discurso que por causa de fake news, histórias de conspiração e o apoio de partidos da extrema-direita, esse não foi o caso. Por isso, as autoridades disseram que tiveram de recorrer a essa obrigação de tomar vacina após consulta com virologistas e especialistas da área de saúde. O anúncio do governo gerou reação imediata da população e, em geral, muitas críticas. Por um lado, os especialistas criticaram a demora do governo federal em adotar medidas mais rigorosas e lamentaram então que a situação tenha chegado a esse ponto. Outros grupos também criticaram porque se opõem ao lockdown, a medidas de contenção da pandemia e a vacina em geral. No sábado, milhares de pessoas foram às ruas da capital Viena para protestar o anúncio do governo. Segundo a polícia, entre 30 e 40 mil pessoas participaram das manifestações e o grupo, claro, era muito diverso. Então foi possível ver famílias, hippies, pessoas que disseram que tinham se vacinado, mas que são contrárias à vacinação obrigatória, pessoas defendendo a liberdade de escolha da população, pessoas que diziam ser contra o governo, que segundo eles é uma ditadura, gente que é contra o lockdown ou contra vacinas. Algumas protestavam até a corrupção no governo. A gente teve alguns casos de corrupção na Áustria esse ano. Muitas das pessoas na Áustria dizem que são jovens e saudáveis e por isso querem evitar ou não precisam de vacinas. Algumas pessoas desse grupo também participaram da marcha no final de semana. Em geral, ao longo da tarde, a marcha foi pacífica, mesmo com o anoitecer e alguns incidentes que aconteceram sim. Não houve estragos e disputas em larga escala, como a gente viu em outras cidades na Europa. A polícia registrou 400 casos ou notificações administrativas, a maioria porque os manifestantes não estavam usando as máscaras FFP2 obrigatórias. Agora, por outro lado, também havia muitas pessoas com faixas e panfletos defendendo histórias de conspiração, com mensagens xenofóbicas e nacionalistas. Não dá para fechar o olho para o fato de que as pessoas levando a manifestação lá nas primeiras linhas, lá na frente do processo todo, estavam carregando faixas dizendo coisas como controlem as fronteiras e não o seu povo, ou proteja a nação e não os nossos corpos. Além disso, a marcha foi incentivada por partidos de extrema-direita e contou com a presença anunciada, pública e esperada de neonazistas condenados. Houve também diversos relatos de ameaças a judeus, negros, imigrantes e profissionais da imprensa. Vamos agora para um giro rápido aqui pela vizinhança. Na Holanda, manifestantes contra as medidas de combate à pandemia e policiais entraram em confronto em Rotterdam e Haia. 3 pessoas tiveram que ser hospitalizadas depois que a polícia disparou tiros de alerta durante o protesto que partiu para a violência no final de semana. Na Suíça, pesquisas indicam apoio alto da população para as medidas como auxílio financeiro para negócios afetados pela pandemia e uso do passaporte verde ou passaporte de Covid. O país terá um referendo para decidir sobre a legalidade dessas medidas no próximo domingo. E a Eslováquia aprovou regras mais rigorosas contra a pandemia, tentando estabilizar a situação drástica nos hospitais. Cerca de 80% dos internados não foram vacinados contra a Covid-19 no país. A partir de segunda-feira e por pelo menos 3 semanas, restrições de entrada e maior exigência de uso de máscaras FFP2 passam a valer na Eslováquia. Além disso, não vacinados também terão restrições ainda maiores para a vida pública e entretenimento. A palavra da semana é Impflicht e significa vacinação obrigatória. Um debate que com certeza a gente vai ver bastante nos próximos dias. Oi, gente, agora eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que vocês mandaram no Instagram, abrir uma caixinha de perguntas lá. Gostei muito desse esquema porque tem muita pergunta que às vezes vem meio repetida. E aí fica mais fácil de responder para todo mundo do que no inbox. E aliás, aproveitando então para dizer que eu
procuro responder primeiro as perguntas que vêm nos comentários, porque eu sei que acaba sendo a pergunta de muitas pessoas. E hoje, a pergunta que surgiu mais foi como fica a questão das fronteiras na Áustria com o lockdown. Eu falei um pouco sobre isso já, né, no vídeo, mas vamos falar de novo porque eu sei que é uma dúvida bem geral. Se você estiver saindo da Áustria, você sempre pode sair da Áustria, a menos que você esteja naquele momento, né, infectado, testando positivo, aí você precisa fazer quarentena. Mas se você estiver saudável, com teste negativo, vacinado, etc., você sempre pode sair da Áustria por qualquer motivo que seja. Então, se você está saindo da sua casa, de um hotel, em direção ao aeroporto, nem que esse aeroporto fique em outra cidade. Às vezes as pessoas me falam, ai, mas eu moro em Graz, ou... Não importa, se alguém te perguntar alguma coisa, você pode só mostrar a sua passagem de avião e você está liberado de sair. Agora, para entrar na Áustria é um pouquinho mais complicado. Claro, se você é residente ou cidadão, você sempre pode entrar durante qualquer momento da pandemia. Como turista, e aí muitas pessoas me perguntam porque estão vindo visitar amigos ou vindo visitar familiares aqui na Áustria, é um pouquinho mais complicado. Como eu falei, a autoridade, o órgão de turismo aqui da Áustria falou que não existem mais viagens a turismo, mas em outros lockdowns que a gente teve, eles abriam bastante exceção para parceiros, namorados, familiares, gente que vai ficar na casa de alguém e não num hotel, porque eles sabem diferenciar, né? Se você tá vindo a turismo para conhecer a cidade, coisa que você não vai conseguir fazer, ou se você tá vindo para visitar alguém, apesar de o visto ser o mesmo. Então, vamos ver. Aí outra pergunta, quais as condições de quem está com passagem comprada para ir ao Brasil? Então, a mesma coisa, tá? Você sempre pode sair do país e, especialmente se você for um cidadão brasileiro, nunca o país vai te impedir de voltar para casa. E aí, se você é um cidadão brasileiro com residência na Áustria, também, a sua casa acaba sendo os dois países, o país onde você é cidadão e o país onde você é residente. Então, a Áustria nunca vai te impedir de ir para o Brasil e não vai te impedir de voltar para a Áustria. Pessoas pedindo a cara do samba, novas restrições para conter a pandemia. Tenho viagem de Natal para Munique e Praga, estou ansiosa. Não é a melhor época para viajar, assim como no ano passado. Todos os especialistas falam que o inverno é uma época muito complicada, porque é quando os vírus aéreos, né, os que vão pelo ar, eles se espalham muito fácil, porque a gente está em locais fechados, então já é um momento de muita gripe, sempre foi, e agora com o coronavírus é um momento também que as infecções tendem a aumentar. No Brasil, chamaram lockdown só para não vacinados de discriminação. Não ouvi aqui. Procede isso? Chamaram bastante. Teve um monte de gente que chamou de discriminação. Teve gente que chamou de coisas piores. Teve gente que... algumas das pessoas que receberam a notificação administrativa no protesto do final de semana em Viena foi porque elas usaram a estrela de Davi, que era a estrela que era usada pelos nazistas para identificar judeus. Usaram aquilo escrito não vacinado. E isso não pode aqui na Áustria, tá? Aliás, é uma coisa que eu queria falar. Se você comenta aqui, se você não é contra a vacinação, bem, você pensa como você quiser. Mas se você comentar aqui em algum dos vídeos ou qualquer post que eu fizer, qualquer comparação ou tentar equiparar os crimes dos nazistas, o Holocausto e a situação devastadora que os judeus passaram durante esse período, com as medidas para contenção da pandemia, eu vou ser obrigada a deletar, porque é crime na Áustria, você não pode fazer esse tipo de coisa, você não pode negar o Holocausto, por exemplo, né? Entrada de turistas falamos, Suíça, falei um pouquinho também. Outra coisa legal da Suíça outra coisa legal. Uma coisa da Suíça que eu não cheguei a falar, que a partir de janeiro, casais gays que tinham casamento feito fora da Suíça e eram considerados apenas no civil, lá no país, eles poderiam oficialmente ser considerados casados como outros casais não gays no país. E a partir de julho, eles vão permitir oficialmente o casamento gay na Suíça, um dos últimos países na Europa a ter esse tipo de igualdade de direitos, né? Vão cancelar os mercadinhos de Natal? Depende de onde é. Se você estiver falando na Alemanha, vários estados já cancelaram. A Baviera, por exemplo, já não tem mais mercadinho de Natal. Na Áustria, o chanceler falou que as medidas o lockdown vai até 13 de dezembro e que depois disso os vacinados e recuperados não terão mais lockdown. Mas, de novo, eles falam isso, só que assim, esse governo, e esse é um dos motivos de ter tido tanta adesão também no protesto desse final de semana, esse governo vem feito um monte de promessa otimistas que eles não conseguiram cumprir. E algumas pessoas dão risada disso, outras pessoas ficam furiosas. E as duas reações são perfeitamente justificáveis. Então, apesar dele ter dito que 13 de dezembro não vai ter mais para os vacinados, eu não contaria com isso.
Se eu estou vacinado, vou poder ver o jogo do Bayern dia 8 de dezembro? Diz que sim. Eu não sei onde que é o jogo do Bayern. Me manda um inbox de novo. Meu coração de fã de futebol sofre com esse diz que sim. Me manda de novo, me manda um inbox me falando onde que é o jogo. E aí eu pesquiso pra você, tá? Ah, as feirinhas de Natal em Linz. Gente. Não, pelo menos até 13. Ah, e olha, o governador da Alta Áustria falou que apesar do chanceler ter dito que dia 13 de dezembro as medidas vão ser liberadas, não vai ter mais lockdown, o governador da Áustria falou que lá vai pelo menos até dia 17 de dezembro. Tem que ver se ele vai confirmar isso mesmo. Tem que esperar, não tem jeito. É isso, a maioria foi de viagem, a gente foi mal. É isso, gente. Muito obrigada por acompanhar. Qualquer dúvida de novo que eu não respondi aqui, eu sei que ficaram umas mensagens assim perdidas, mas qualquer coisa de novo, coloca aqui nos comentários, eu vou atrás. Depois que eu terminar os comentários, eu vou atrás do inbox, que eu sei que às vezes as pessoas não se sentem à vontade de perguntar por comentário. E uma boa semana pra gente. Obrigada mesmo por acompanhar. Número 50, que loucura. Eu acho que nunca mantive nem diário, assim, sabe? Por 50 semanas consecutivas. Uma boa semana pra gente. Tchau!